Vamos falar sobre eleição suplementar no Rio de Janeiro. Bom, todo mundo já ouviu falar daquela frase, né? O Brasil não é para amadores. Se é verdade isso, no caso do Rio de Janeiro, isso ganha contornos exponenciais. Nós tivemos vários governadores presos, alguns foram presos inclusive durante o exercício do mandato. O Rio de Janeiro está vivendo uma situação inusitada. Após a renúncia do governador Cláudio Castro, iniciou-se uma batalha jurídica sobre o processo de indicação do governador que vai assumir o mandato para cumprir até o final deste ano. A legislação, tanto federal como estadual, ela é muito clara. Na vacância do governador, assume o vice-governador. Na vacância do vice-governador, assume o presidente da Assembleia Legislativa, da Alerj. E na vacância também desse cargo, assume o presidente do Tribunal de Justiça. Tanto o presidente da Alerj como o presidente do Tribunal de Justiça têm um prazo para convocar eleições para o cumprimento desse mandato. Quando a vacância ocorre nos 2 últimos anos, essa eleição deverá ser indireta, eleito esse governador ou governadora para cumprir o mandato pela Assembleia Legislativa. Nós sabemos que a situação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não é trivial. Parlamentares presos por envolvimento com crime organizado, como é o caso do TH Joias, e o presidente da Assembleia, afastado pelo Supremo Tribunal Federal da função, acabou de ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao ter o seu mandato cassado, o que acontece? A Assembleia Legislativa precisa eleger um novo presidente. E aí, numa atitude absolutamente precipitada, o vice-presidente e presidente em exercício, o deputado Delaroli, convocou eleições e elegeu o deputado Douglas Ruas. Só que ainda precisaria ser feita a retotalização dos votos para definir a nova composição da Alerj após a cassação do deputado Rodrigo Bacelar. Então, essa eleição acabou sendo anulada e ele continua sendo o presidente em exercício por ter sido vice-presidente do presidente Rodrigo Bacelar. Simultaneamente, o partido do ex-prefeito Eduardo Paes e candidato a governador, o PSD, entrou com uma ação também solicitando ao Supremo o cancelamento do procedimento de eleição indireta, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que fossem convocadas eleições diretas. Esse movimento foi feito com certeza, quem conhece a política e particularmente a política do Rio de Janeiro, sabe que houve uma articulação entre Eduardo Paes, o presidente Lula e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para que fosse configurada uma situação que levasse à convocação de eleições diretas. Ao fazer isso, Eduardo Paes foi para as redes defender as eleições diretas, mas foi surpreendido com um movimento idêntico feito pelo seu principal adversário, o deputado Douglas Ruas, que passou também a defender eleições diretas. E aí, qual o cenário que nós temos hoje? Nós temos, no dia 8 de abril, o Supremo Tribunal Federal vai decidir como serão essas eleições. Na liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin, ele sugere que o Tribunal Superior Eleitoral revogue a sua decisão, ou melhor, o STF revogue a decisão do TSE por considerar que houve uma fraude no processo de renúncia do governador Cláudio Castro e que essa fraude, para evitar a sua cassação pelo próprio TSE, ensejava a necessidade de não levar em conta esse ato, mas sim de considerar a vacância para convocar eleições diretas com base no artigo 224 do Código Eleitoral. A verdade é que, do ponto de vista jurídico, segundo advogados e especialistas que eu ouvi, tanto na mídia como também tive a oportunidade de consultar pessoalmente, a legislação é muito clara. A vacância se deu nos 2 últimos anos e, portanto, a eleição tem que ser indireta. Porém, mais uma vez, o STF pode tomar para si a decisão de legislar, tá certo? Se fosse aplicar simplesmente o que está nas 2 Constituições, era muito claro. Eleição indireta convocada hoje pelo presidente do TJ, que está no cargo exatamente para isso. E, de outro lado, se depois do dia 14 de abril houver a eleição, vai haver a eleição para o novo presidente da Alerj,
caberá a este presidente eleito da Alerj fazer a convocação das eleições diretas. Ou seja, o cenário jurídico está muito claro, não há dúvida, mas o cenário político é confuso. Por quê? Porque Eduardo Paes, que montou uma estratégia de defender eleições diretas para tentar emparedar o seu adversário, na medida que o seu adversário passou a defender a mesma atitude, a mesma decisão, ele ficou numa situação difícil. Vamos imaginar os seguintes cenários. Venham eleições diretas, Eduardo Paes se candidata, como tantos outros, inclusive Douglas Ruas. Hoje, Eduardo Paes é o favorito, segundo as pesquisas, e vamos imaginar que esse favoritismo se confirme nas urnas, nos 2 turnos dessa eleição suplementar, que tudo indica, caso aprovada, seria feita em junho, dia 21 de junho, domingo, e depois o segundo turno, se necessário, no mês de julho. Pois bem, Eduardo Paes assumiria o governo numa situação absolutamente difícil, porque não teria tempo de ter medidas efetivas que pudessem configurar uma mudança radical na gestão do Estado e que o favorecesse nas eleições de outubro. Por outro lado, o candidato Douglas Ruas, que ainda é uma pessoa desconhecida, passaria a ter um palco para poder fazer a sua campanha e se tornar uma pessoa conhecida. E Eduardo Paes, ganhando essa eleição suplementar, sairia da cômoda posição de pedra para virar vidraça. E a posição do seu adversário seria de pedra, para atacá-lo em tão pouco tempo. E aí ele, em outubro, chegaria para a eleição numa situação oposta do que ele teria hoje. Nesse sentido, o que eu acho que está sendo costurado no Supremo Tribunal Federal? Uma solução que não deixa de ser um duplo twist escarpado. Nem eleição indireta, nem eleição direta, mas criar uma situação absolutamente inédita que permita ao presidente do TJ continuar no cargo até as eleições de outubro ou até o final do ano, descumprindo completamente o que está na legislação. O STF ele tem atuado politicamente, a gente sabe disso, né? E nessa atuação política, em alguns momentos ele age respeitando a legislação, em outras ele acaba criando algumas jabuticabas. Essa seria uma jabuticaba absolutamente fluminense, carioca, ou seja, você tem o presidente do TJ não eleito, que só está no cargo para convocar as eleições desse mandato suplementar, sendo ungido para ficar como governador até o final do ano. Este é o cenário que interessa principalmente a Eduardo Paes e ao seu partido. Resta saber se os ministros do STF, são 10 ministros, nós já tivemos 4 votos a favor das eleições diretas, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, e os outros 6 pela eleição indireta. Para passar a eleição direta, teria que mudar 2 desses 6 votos. E para passar essa solução estilo jabuticaba, aí pode ser que seja criado um consenso no tribunal, uma saída negociada que pudesse premiar essa unidade que fosse apresentada para a sociedade. Porém, para concluir, eu quero dizer o seguinte: eu estou sempre defendendo que seja aplicada a lei. E aplicar a lei, nesse caso, é fazer a eleição indireta, e se o novo presidente da Alerj for eleito na semana de 14 de abril, ele passa a assumir o comando para convocar essas eleições indiretas. Essa é a minha posição. Independente do que eu possa ter e achar sobre a atual legislatura da Alerj, sobre o que eu possa achar do que foi o movimento, a motivação que levou o ex-governador Cláudio Castro a renunciar, do ponto de vista material objetivo, nós temos a legislação. E a legislação, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Eleição indireta, convocada pelo segundo na linha de sucessão, que será o futuro presidente da Alerj. Não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube, marcar o sininho para poder receber as notificações. É o canal do Foca na Estratégia. Estamos juntos, sempre discutindo política e outros temas relevantes para a sociedade brasileira. Um grande abraço.